Então vamos lá. Boa noite a todos. Vamos aqui mais uma segunda-feira para nosso bate-papo semanal. Eu, como sempre, estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, a gente pode interromper à vontade, fiquem à vontade de perguntar. E hoje eu escolhi o tema que semana passada foi uma coisa muito marcante aqui no Rio de Janeiro, né? Você atingiu o Brasil todo, mas aqui no Rio, em função de alguns eventos que ocorreram aqui, foi um cenário um pouco mais complicado, né? Com uma pessoa veio a óbito, né? Por estar num show, né? Estava para se divertir e, em função do calor, acabou é, perdendo a vida, né? Uma moça jovem, não, então isso pode acometer a qualquer um de nós se a gente não tomar os devidos cuidados. E com o verão chegando, a gente acredita que isso possa, inclusive, acontecer mais vezes, né? O calor vai estar realmente muito forte. Então, essas são as previsões. Então, a gente pensou aqui de trazer um pouco de informação sobre o assunto, né, e como a gente pode evitar, e depois que ocorreu, como que a gente pode usar os óleos essenciais como ferramenta para que a gente possa auxiliar nesse processo, né? Então, entendendo que o verão vai ser daqui para frente cada vez mais quente, a gente precisa realmente se preocupar um pouquinho mais do que a gente se preocupava antes com as enfermidades normais que tem no verão. E eu listei algumas aqui, evidentemente que tem muitas outras que são ligadas à questão das altas temperaturas, do verão, não? Nós moramos num país tropical, então, só por isso, né, já o verão traz uma série de consequências, né? Mas o que a gente está falando realmente é das altas temperaturas. Então, nós estamos falando principalmente de insolação, né? Insolação é uma coisa que acomete muito, desidratação, que são coisas diferentes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre insetos, como é que os insetos influenciam nesse período, né, o que eles podem acometer, e, além disso, problemas de pele são coisas que realmente acometem mais nesse período. Então, foi isso aqui que eu selecionei para a gente falar um pouquinho, né? Quando a gente fala aí de irritação de pele, a gente está falando de todo tipo de dermatite, né? É, uma coisa que é muito comum, mais nas mulheres do que nos homens, é a infecção urinária. Por quê? Porque o canal da uretra é menor na mulher do que no homem, e por ficar muito tempo exposta ao calor, a região fica úmida, né? As vestimentas ficam úmidas, né? E aí o biquíni, o maiô, não, essa umidade acaba trazendo a infecção urinária para as mulheres. Então, é preciso tomar algumas precauções, né? Então, a precaução que precisa todo mundo tomar, antes de mais nada, é ingerir muito líquido, muita água, né? A gente tem que estar hidratado, né? Hidratação está ligado diretamente com água. Então, assim, a gente precisa estar hidratado. Nós somos 80%, 70% do nosso organismo é feito de água, a gente precisa de água, né? Então, a desidratação é a perda de água. Ela não está ligada não necessariamente ao calor. Tem uma série de fatores que podem desidratar. A gente desidrata por excesso de exercício, a gente desidrata por
por perda de líquido, né, por uma enfermidade qualquer, uma infecção, alguma coisa no intestino vai desidratar. A gente tem a perda dos fluidos por uma série de processos. E isso daí causa, normalmente, sede intensa, né? Então, quando a gente está desidratado, a gente tem a, muita sede, a gente tem a boca seca, né? A gente tem a nossa urina fica escura, né? Ela diminui de quantidade, né? A gente tem os batimentos cardíacos acelerados, então a desidratação pode acometer a problemas cardíacos, né? A gente pode infartar porque está desidratado, e é preciso, então, a gente poder ingerir bastante água. Água cura insolação, cura a desidratação, ajuda no processo das dermatites, tal. Então, a gente precisa ingerir bastante água. Ingerir bastante líquido, né? Não necessariamente água, né? Porque a gente tem água nos alimentos, a gente tem água nas bebidas que tomamos, tal. Então, não necessariamente é água, né? Mas a gente precisa ingerir bastante líquido. Então, isso precisa ficar claro que é a forma de a gente amenizar o calor, né? Então, toda a água que a gente perde no nosso processo de sudorese, né? Pelo aumento da temperatura e tal, a gente recupera de alguma forma com a ingestão de água. Então, a primeira coisa, a gente tem que beber bastante água. Então, como eu falei, desidratação é perda de água. Quando a gente fala de insolação, insolação não necessariamente desidrata. Normalmente acontece as duas coisas, né? Mas a insolação é o aumento da temperatura corporal. Então, a gente fica muito tempo exposto ao sol, né? E por estar muito tempo exposto ao sol, a gente tem um aumento da nossa temperatura corporal, e aí a gente tem uma série de sintomas que são um pouquinho diferentes da desidratação. A gente tem confusão mental, a gente vai ter tontura, né? Pode vir até náusea, convulsão, e o aumento da temperatura pode levar, sim, a coma e até a morte, né? Então, são coisas um pouquinho diferentes uma das outras. Então, a gente tem que pensar na, na questão da insolação, porque uma eu preciso de água, o outro eu preciso de baixar a temperatura, né? Então, eu vou diminuir a temperatura para combater a insolação, né? E com isso, com esse processo, a gente tem, tanto pela desidratação como a insolação, normalmente uma irritação de pele, né? Então, a gente vai ter aquelas dermatites. Mas elas não são só em função de falta de água ou de aumento de temperatura. A gente tem dermatite até por bactéria, por fungo, por uma série de fatores que estão ligados ao calor, né? E que, em função das bactérias e dos fungos, se proliferarem muito mais rápido e em maior quantidade com o calor. Então, a gente tem essas questões de dermatite, que ela pode atingir o couro cabeludo, ela pode atingir a pele em geral, as dobras, né? Os lugares onde fica umidade, locais de dobra da pele, não? Então, para quem tem um pouco mais de gordura, não? Então tem aquelas dobrinhas, vai acontecer, acontece como acontece com os bebês, né? Que tem as dobrinhas, pode acontecer isso, e a pele resseca, né? Pele ressecada, pele seca, é diferente de pele desidratada, né? A gente precisa entender que pele desidratada é uma coisa, pele seca é outra. Por quê? Porque o contrário de pele seca é pele oleosa.
né? Não é pele hidratada. Então, assim, pele oleosa é uma coisa, né? O oposto é pele seca, que não tem óleo. Ou seja, a pele oleosa, os glândulos sebáceos produzem muita oleosidade. A pele seca, os glândulos que estão por baixo da pele não produzem óleo. Então, a pele fica seca. Pele hidratada e pele desidratada é quando não tem água. Então, são coisas diferentes. Então, os tratamentos que a gente tem, né, hidratante, por exemplo, ele vai aumentar a gordura da pele, ele não vai hidratar a pele com água, né? Então, a célula que precisa de água, ela não resolve com produto hidratante. O hidratante é para criar oleosidade na pele, para deixar a pele macia, não? Então, são coisas diferentes. Quando a gente precisa hidratar a pele hidratada com água, né? Pele com água, é aquela que você sai do banho ou sai da piscina com a pelezinha na ponta do dedo toda enrugada. Aquela enrugação é porque a pele tem excesso de água. Então, ela fica daquele jeito. Aquilo é pele com água, né? Pele de hidratação é pele lisinha, pele com gordura. Então, são coisas diferentes para a gente poder entender e dar a solução correta. Quando a gente fala de insetos, a gente está falando basicamente, né, de alergia ou de doenças transmissíveis, né, como dengue, zika, chikungunya. Então, a gente tem cuidados diferentes para esse processo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma época onde a proliferação de insetos é muito grande, e dependendo de onde você está, isso pode criar doenças sérias, né? Então, no calor que a gente vai, por exemplo, para fazer um piquenique no campo, onde pode ter carrapato, e o carrapato pode trazer uma enfermidade que pode, inclusive, levar à morte. Ou então você está ir pescar, ou mesmo nesse piquenique, está próximo de uma água parada, tal, e tem uma quantidade de insetos que vão transmitir alguns parasitas ou algumas bactérias tal que vão trazer esse tipo de enfermidade. E quando a gente tem dermatite de calor, né, que é do que a gente está falando, né, a pele fica sensível, então ela está aberta a infecções secundárias, né? Então a gente pode sim ter aí micoses, ter todo tipo de inflamação naquele lugar. Então, a gente recomenda que você use, né, mantenha a pele seca, ou quando eu falo pele seca, sem água, né, enxuta, que você seque bem após sair do banho, ou a gente fica exposto a muito tempo numa piscina ou no mar, tal, essas coisas a gente deve, ao sair, enxugar bem, principalmente onde tem as dobrinhas, tal, para que a gente possa ter uma região menos propício a esse tipo de situação, né? Usar roupas leves, né? Evitar exposição ao sol muito prolongada, e resfriar a pele sempre que possível, né? Quando a gente fala de sol, a gente precisa lembrar que sol faz bem. A gente não deve evitar o sol, né? A gente não precisa estar exposto ao sol. São coisas diferentes, né? Então, assim, a gente sair ao sol 15, 20 minutos, né? No máximo 30 minutos pela manhã e à tarde e tal, isso vai fazer bem para a nossa pele, né? Vai fazer bem para a nossa saúde. É ali que a gente produz vitamina D.
né? O sol é responsável por fazer toda a parte antibactericida, antifungicida da nossa pele. Ele é um senhor tratamento para no nosso sistema imunológico. Então, estar exposto ao sol é fundamental, né? Associa isso com a vitamina do grupo B, a gente vai ter saúde por muito tempo. Então, o sol não é o vilão, né? O vilão é a quantidade que a gente fica exposto ao sol. Então, assim, o sol não dá câncer. O que dá câncer é a longa exposição ao sol. Então, a gente precisa entender como é que o sol tem os raios ultravioletas, né, A e B, que interagem na nossa pele. Então, o VA é aquele que fica o dia todo, independente do horário, né, e ele vai atingir as camadas mais profundas da pele. Então, quando a gente fica exposto ao UVA, ele entra lá na camada mais profunda da pele. O VB, ele fica nas camadas externas da pele, né? Então, ele não penetra na nossa pele, ele fica mais na camada superior da pele. O VA e o VB, eles têm essa característica e muita gente associa ao câncer, mas isso não é totalmente verdadeiro. Se você olhar os estudos de câncer, as regiões que têm menos incidência de câncer são aquelas regiões que têm mais incidência de sol. Então, assim, aonde tem câncer no Brasil? É na região sul e sudeste, né? Aonde tem mais incidência de sol? É na região norte e nordeste. Então, não é o sol, não está ligado diretamente à incidência de câncer, né? Nós estamos falando de câncer de pele. Então, assim, não é o raio solar a exposição, mas é a quantidade de sol e o tipo de pele que as pessoas dessa região têm. Então, quando a gente fala de pessoas da região norte e nordeste, elas têm, por uma característica hereditária, uma proteção maior de colágeno e são mais protegidas contra o sol por um fator genético, né? Porque viveram o tempo todo exposto ao sol, como os africanos, né? Então, tem a pele mais escura, né? Então, tem mais melanina na sua pele. Então, essa característica protege a pele contra a incidência dos raios solares. Quando você está falando de pessoas no sul e no sudeste, você está falando daquelas pessoas branquinhas, né, como eu, por exemplo, que tem uma quantidade menor de melanina e, evidentemente, a exposição ao sol demoradamente, né, pode ser prejudicial. Por quê? Porque a gente queima literalmente a pele. Então, a gente, quando fica excessivamente exposto ao sol, a gente perde a proteção porque a gente queima a pele. Então, assim, não é ficar 30 minutos que vai me deixar queimado, mas se eu ficar 2 horas, eu vou ficar vermelho, e essa vermelhidão significa queimadura, e a queimadura, então, protege a camada exterior da pele. Se eu fizer isso continuamente, evidentemente, eu tenho chances de ter um problema de câncer de pele. Então, a gente deve, sim, sair ao sol, sem protetor, sem nada, ficar lá 10, 20 minutos, né, no máximo 30 minutos exposto ao sol, para a gente recarregar a nossa dose diária de vitamina D. Ótimo, saúde. Agora, se passar disso, você vai ter problemas. A melhor forma de evitar o câncer de pele né, nessa época é evitar a exposição do sol. Marco, mas e se eu usar protetor solar? Leia a bula do seu protetor solar. Se ele for feito com qualquer tipo de produto
derivados de petróleo. 95% dos protetores solares são feitos, são produzidos com derivados de petróleo. Você, sim, vai ter um problema, né? Você está colocando uma química no seu organismo que vai te trazer problemas, né? Então, se você vai olhar, olhe com cuidado a bula do seu protetor solar e veja aqueles que são feitos com ingredientes naturais, que à base de aloe vera, não, que não vão te trazer prejuízo. Se for químico, muito provavelmente ele é derivado de petróleo e vai ser pior a emenda do que o soneto, né? Mas vamos lá. Então, a gente falou de insolação, desidratação, alguns tipos de dermatite e as infecções secundárias, né? Então, eu vou começar aqui falando como que a gente ajuda no tratamento, principalmente das dermatites, né? Então, a dermatite geralmente está ligada à umidade excessiva, né? Então, eu tenho muita umidade naquele lugar, ou seja, eu fiquei muito tempo exposto ao sol, transpirei, ou estou com uma roupa que ficou molhada, então entrei numa piscina, no mar, num rio, não, e fiquei com a roupa molhada, o excesso de umidade vai trazer fungos, né? E se trouxer fungos naquele lugar, vai ajudar, vai certamente me ajudar a ter uma micose. Então, é comum, nessa época do ano, aumentar o índice de micoses, né? Em função da umidade excessiva. Então, a gente faz o que com isso, né? A gente precisa usar óleos essenciais no local, antifugicidas. Então, o antifugicidas melhor de todos, né, nesse processo é a melaleuca, né? Vocês vão ver que a melaleuca é um santo remédio para os nossos problemas de pele nessa época, né? Tenham em casa, porque ele vai ajudar muito. Mas há outros óleos que podem ajudar. O HD Clear, né? É um blend da Doterra que também ajuda. O Purify também ajuda nesse processo. Laranja amarga, mirra, todos eles têm essa característica antifugicida, né? E tem vários outros óleos essenciais que você pode utilizar nesse processo. Algumas pessoas desenvolvem com a transpiração, o atrito, essa umidade, dermatites localizadas, né? Que ficam semelhantes a psoríases, assim, fica aquele o local, né? Então, você pode usar nesses processos um óleo essencial que vai ajudar muito, o Elevation, né? Ou você pode usar o Sempre Viva, né? Sempre Viva é excelente para nesse processo. Se for leve, se for alguma coisa mais tranquila, ou se for em criança, tal, você pode usar a lavanda. A lavanda também é um óleo que ajuda bastante nesses processos todos de reparação do tecido da pele, né? Quando você tem bactérias envolvidas, aí você vai desenvolver aquelas dermatites bacterianas, e aí você precisa de algo um pouquinho mais elaborado. Essas dermatites, elas podem acontecer na própria pele, elas podem acontecer no couro cabeludo, né, que são a foliculite, ela pode acontecer na área de dobra, como eu comentei, que chama intertrigo, né, que são aquelas dermatites todas elas estão ligadas a essa umidade que produzem bactérias. Então, você precisa aí usar algo que realmente elimine essas bactérias.
além da melaleuca, que é potente, você pode usar a canela, né? Lembra que a canela é um óleo forte e tal, não é todo mundo que tem, é, pode ter sensibilidade à canela, então usar com cuidado, testar antes para ver se não vai ter nenhum tipo de reação. Você pode usar o Purify, que também é um blend da Duterra, de limpeza, tal, um antibactericida muito legal, quando você está utilizando esses óleos. Todas as vezes que a gente usar óleo na pele, a gente tem que evitar estar exposto ao sol, principalmente quando a gente usa blends, né? Como o HD Clear, como o Purify, não? Ou você vai usar um laranja amarga, não? Porque eles podem ser fotossensíveis, né? Então, aí você pode escurecer o local. Então, tomem cuidado na hora de usar esses produtos. Quando você tem queimadura solar, ficou exposto excessivamente, né? A gente mora aqui no Rio e é muito comum a gente ir à praia no final de semana e ver pessoas que ingerem bebida alcoólica, senta na cadeira e acaba por dormir no sol. Aí fica horas lá embaixo do sol, sem mudar de posição, sem estar protegido, acha que porque passou protetor solar às 8 horas da manhã, ao meio-dia ele vai estar protegido, né? Tem todos esse tipo de situações e acabam sofrendo queimaduras solares, né? Se a queimadura ela for leve, né, a lavanda, né, se eu passar óleo essencial de lavanda, vai ajudar bastante. Mas quando você tem uma queimadura que ficou aquele vermelhão, que está rosado, né, que tem sensibilidade à dor, né, que você encosta está doendo, não? Aí você precisa usar um, algo um pouquinho mais elaborado. Eu preparei aqui um spray que você pode utilizar para queimaduras solares, né? Então, se vocês quiserem anotar, eu vou falando bem devagarinho, né? 8 gotas de lavanda, né? 8 gotas de lavanda, 8 gotas de tea tree, 8 gotas de camomila romana, né? Esses são óleos essenciais, né? Uma colher de chá de óleo de vitamina E. Óleo de vitamina E você compra nessas casas do mundo verde, desse tipo de casa, você encontra o óleo de vitamina E. 1/4 de xícara de óleo de coco, né? Óleo vegetal de coco. E 1 xícara de suco de aloe vera. Aloe vera você também encontra nessas casas de produtos naturais. Coloca num borrifador de 500, mais ou menos 500 ml, né? E toda vez que você for usar, você agita bem antes de usar e borrifa sobre a queimadura, né? Então, você vai aplicar sem contato das mãos, né? Você não vai massagear, não vai passar. É um spray. Você vai aplicar com o borrifador, sem o seu contato tátil na pele, né? Você vai colocar e vai aplicar sobre a pele queimada, né? Ele vai hidratar a pele, ele vai diminuir a dor, ele vai fazer a recuperação daquela área queimada e dar um alívio imediato para a pessoa poder passar o seu dia aí depois de ter feito essa Pode queimadura. repetir, por favor? Posso sim, eu repito, né? Então você vai pegar 1 xícara de suco de aloe vera. O suco de aloe vera a gente compra nessas casas
produtos naturais, você encontra em qualquer lugar, né, em casas do tipo do Mundo Verde. Uma colher de chá de óleo de vitamina E. Vitamina E você também encontra nessas casas. Você vai pegar 1/4 de xícara de óleo vegetal de coco, né? E nessa combinação, você vai colocar 8 gotas de óleo essencial de lavanda, 8 gotas de óleo essencial do tea tree, né, que é a melaleuca, e 8 gotas de óleo essencial de camomila romana. Então, aí você tem a lavanda para dar o alívio, né, junto com a camomila romana, que vai aliviar a dor e vai diminuir a sensibilidade, e você vai ter a melaleuca tratando, restaurando a pele, né? Ele é antifungicida, ele é antibacteriano, tal, ele vai ajudar, ele é anti-inflamatório, tal, ele vai ajudar a recuperar a pele. Aí você tem a aloe vera, que vai estar também ajudando a cicatrizar essa pele, a hidratar, né, a recuperar a pele, e a vitamina E, que é essencial aí para a saúde da pele. Coloca tudo isso num borrifador de vidro. Lembre que o óleo essencial reage com o plástico, então o borrifador ideal é de vidro, ou se você não tiver, pode ser de metal, mas nunca de plástico, né? Com o borrifador, você agita bem antes de usar e borrifa sobre a queimadura, né? Pode usar com criança, pode usar com adulto, não, é tranquilo, você não tem nenhum óleo aqui que vai trazer problemas para a criança. Se o caso for insolação, a pessoa ficou exposta muito tempo, pode sim usar a melaleuca ou hortelã-pimenta. Eu indico mais para os casos de insolação, né? Então, no caso de insolação, você precisa baixar a temperatura, né? Você não teve uma queimadura, a temperatura ficou muito alta e às vezes a pessoa até desmaia, e no caso da menina do show, a insolação, o que aconteceu com ela foi que a temperatura subiu tanto que pequenos vasos no pulmão dela se romperam e ela teve um colapso pulmonar. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, o hortelã-pimenta tem essa característica de reduzir a temperatura. Então, para pessoas que ficaram muito tempo expostas ao sol, o dia às vezes não é necessariamente estar exposta ao sol, mas estar num ambiente quente, né? Tem gente que vai fazer atividade física num dia muito quente, mesmo na sombra, né? Ela pode ocorrer insolação, né? Às vezes a pessoa está num ambiente muito quente, muito fechado, tal, com pouca circulação de ar, tal, acaba sofrendo de insolação. Não necessariamente é porque ficou embaixo do sol. Então, é lógico que com o sol, essa condição fica muito maior. Então, no caso aqui do show, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, o local, a temperatura local chegou a sensação térmica de quase 60 graus, né? Então, era realmente desumano para as pessoas ficar lá, né? Então, o hortelã-pimenta ajuda bastante a reduzir a temperatura. Quando a pessoa está com queimadura, o hortelã-pimenta vai ajudar, se a temperatura estiver alta, né, naquele local, pode sim colocar o hortelã-pimenta. Mas eu indico mais, para o caso de insolação, hortelã-pimenta, laranja amarga, né, pimenta preta, zendocrine e hortelã verde. Você faz aqui um blendzinho com óleo de coco e aplica nas áreas de pulsação da pessoa, que vai ajudar a diminuir a temperatura. Lembrando que
esses óleos, né? Principalmente a gente está falando aqui de óleos, precisa ver a sensibilidade da pessoa, são óleos que podem ser fotossensíveis, então precisa tomar cuidado. Então, hortelã-pimenta, laranja amarga, pimenta preta, zendocrine e hortelã-verde. Esses são óleos que você pode utilizar para ajudar na questão da insolação. Quem conhece um pouquinho de acupuntura, não, que gosta da acupuntura, você pode ajudar nesse processo pressionando o ponto B40. O B40 é um ponto que fica aqui próximo ao joelho, tá? Consultem na internet, que é um ponto que resfria a temperatura, porque ele é um ponto do vento, né, para quem entende um pouquinho de acupuntura, mas é só uma ilustração aqui, mas massageando, né, o ponto B40, que fica na região do joelho. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver onde é o ponto, massageia 2, 3 minutos ali, aquele ponto, ele vai ajudar vocês a tratar a questão da insolação, porque ele vai baixar a temperatura, ele vai diminuir a sensação de vômito, tal, de náusea, tal, essas coisas, ele é muito bom nessa hora, né? E picada de inseto? Picada de inseto, ele normalmente tem duas consequências, né? A primeira é a irritação da pele. A irritação da pele, se for só isso, né, só a irritação e coceira, né, que deu, aí a gente usa ou Purify ou lavanda, que vai amenizar esse processo. Lembrando que o Purify, ele tem limão, ele é fotossensível, né? Então, a lavanda você pode passar, que vai aliviar essa sensação de coceira, de irritação, não? Você pode usar também o manjericão, que vai eliminar aquela bolinha, tal, que fica na picada do mosquito. Mas, dependendo da picada, ela pode trazer aí processos alérgicos ou até algum tipo de enfermidade, como dengue, como chikungunya, como zika, não? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com picada, né? Então, o ideal é a gente já colocar o óleo essencial e evitar coçar, né? A gente tem que tomar esse cuidado, principalmente com criança, né? Criança logo vai coçar. Então, ela vai criar aí uma infecção secundária, né? Porque coça, e aí ela pode levar uma contaminação, tal, e aí piorar a região, né? Agora, se aconteceu de a pessoa ficou enferma em função da picada do inseto, a gente tem uma combinação de óleos que ajudam nessa questão, principalmente se for dengue, né? Em casos de dengue mais severa, a gente pode usar os óleos essenciais para eliminar os sintomas, né? Ajuda nesse processo. Isso não quer dizer que você não vá ao médico, não vai levar a pessoa que foi picada a um médico imediatamente, tá? Isso não tem discussão. Doenças agudas assim, a gente precisa se preocupar e ir rapidamente ao médico. Mas, como um tratamento auxiliar, a gente pode usar, sim, o óleo essencial, eucalipto, né, melissa, onguarde, tomilho e melaleuca, né? Você pega eucalipto, melissa, onguarde, tomilho e melaleuca, 2 gotas de cada, né, em 6 gotas de óleo de coco, né,
e você vai aplicar nos pés, na sola dos pés ou na coluna, né, para essas pessoas que tiverem alguma enfermidade proveniente de picada de inseto. Seja dengue, chikungunya e tal, ele vai aliviar os sintomas que a pessoa tem, né, como dores no corpo, né, como náuseas, né, como o vômito, não? Você pode ajudar a tratar os sintomas da dengue, da chikungunya, da zika com esses óleos. Eucalipto, melissa, onguarde, tomilho e melaleuca, né? Diluído em 6 gotas de óleo de coco, né? 2 gotas de cada em óleo de coco, você aplica na coluna e na sola dos pés, né? Se for criança, dilua mais, em vez de 6 gotas de óleo de coco, coloca 12, né? E aplica, você vai aplicar topicamente na sola dos pés e na coluna, que você vai conseguir aí um resultado bem melhor para a qualidade de vida dessas pessoas durante esse processo que é difícil, né? Outra coisa que as mulheres têm que se preocupar, como eu falei, é a infecção urinária, né? Não que não ocorra nos homens, né? Mas é mais difícil ocorrer no homem, é mais comum, né? Vamos colocar assim, nas mulheres, nas meninas, não? Do que nos homens e nos meninos. Então, mulheres tomem cuidado, né? Para ficar muito tempo com a roupa de banho molhada, né? Na praia, principalmente na praia ou na piscina, não? Que a infecção urinária é muito comum. E como é que eu trato infecção urinária, né? É com melaleuca, né? O melhor óleo é o melaleuca. Então, dilui de 3 a 5 gotas de óleo de melaleuca, né? Óleo essencial de melaleuca, em uma bacia com água e faz banho de assento, né? E, para ajudar, você coloca 2 gotas de melaleuca em uma cápsula, né, completa com óleo de coco e ingere, né? Faz isso por mais ou menos 7 dias, né? Você vai ver que os sintomas vão desaparecer, né? Então, é importante você cuidar disso. Como eu sempre falo, as coisas não acontecem por acaso, né? Então, geralmente, mulheres que são acometidas por infecção urinária é porque ela está com alguma questão sentimental que ela está precisando marcar território, né? Ou dentro de casa, ou no trabalho, ou com uma relação familiar, alguma coisa. Aí a visão germânica dessa história, ela está tentando marcar território. Então, pessoas que estão precisando marcar território, acontece de dar infecção urinária. Geralmente, a questão emocional que está ligada à infecção é essa. Quando a gente está falando de insolação, a gente está falando de chamar a atenção. Então, ou estou precisando o olhar de alguém, ou estou querendo evitar o olhar de alguém, né? Eu vou ter uma situação de insolação, né? A mesma coisa acontece com dermatite, né? Então, quando a gente está falando aí de dermatite, a gente está falando de sensações de abandono e separação. Então, toda vez que a gente tem problemas de pele e tal, essas coisas, é porque a gente ou quer se afastar de alguém, né? Ou alguém está se afastando da gente que a gente não quer. Então, isso daí repercute na pele, né? Então, insolação, desidratação é o olhar de alguém que a gente está perdendo ou que a gente está querendo, né? Quando a gente fala de dermatite, seja ela qual for, genericamente assim, porque a gente precisaria estudar
o caso para entender, a gente está falando de abandono ou separação, a pessoa está se sentindo abandonada ou está tendo algum tipo de separação, então a pele grita, ela reclama, e é aí que aparece. Quando a gente está falando de infecções, tal, a gente está falando de marcar território, não? Principalmente a questão urinária, não? A gente está falando dessas coisas, né? Então, era isso que eu tinha para a gente comentar hoje. Espero que eu tenha respondido as questões, espero que eu tenha contribuído, né? Estou aqui à disposição de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, ou também ir lá no chat, eu estou lá no WhatsApp também, qualquer dúvida ou pergunta, eu estou sempre por lá, sempre que é possível, eu respondo lá também. Eu tenho uma pergunta para variar. Imagina, eu estou à disposição. O senhor falou que para usar a canela teria que fazer um teste. Como que é feito esse teste? Por exemplo, eu uso canela, todo óleo essencial mais forte, né, que a gente chama de óleo essencial quente, orégano, canela, cravo, tal, são óleos que dependem da sensibilidade da pessoa. Então, eu não tenho problema. Eu tenho o cássia, por exemplo, eu uso para antes da refeição para diminuir a minha ingestão de gordura. Então, eu ponho uma gota embaixo da língua, não me traz desconforto. Mas tem gente que acha horrível, né? O gosto de canela, tal, é muito forte, não? Então, precisa ter essa sensibilidade. Então, a melhor forma é pegar uma gotinha, né? Pega um cotonete, molha na pontinha e passa na pele, né? Em qualquer lugar, assim, no pulso, que nem faz teste de remédio em criança, né? Passa na pele. Se não der nenhum tipo de sensibilidade, você pode usar topicamente e sem problemas. Não tem nenhuma contraindicação de você usar óleo essencial por inalação. Você não vai ter nenhum problema com nenhum tipo de óleo. Mas na pele, por exemplo, se você for usar orégano, né? Onde que eu recomendo usar orégano? Quando tem verruga, por exemplo, né? Você colocar orégano em cima da verruga, você tira a verruga, né? Mas como é que você vai fazer? Porque na pele, direto, ele pode queimar. Então, você passa óleo de coco em volta da verruga e põe o orégano só sobre a verruga, até a verruga sumir. Ela vai sumir. 2, 3 dias depois, ela desaparece, né? Mas, para proteger a pele, você coloca o óleo de coco em volta. Então, esses óleos mais fortes, assim, a gente tem que usar com cuidado, né? Tanto na pele como na ingestão. Então, o óleo de orégano, eu não recomendo ninguém a ingerir, porque ele realmente é muito forte, né? Então, e aí e as pessoas às vezes não tomam o devido cuidado, assim, é uma gota, né? Óleo essencial quanto menos melhor. Então, a gente tem que sempre trabalhar com gotas. Se tem gente que vai lá, pinga como se fosse colírio, né? Que quanto mais melhor, né? Não presta atenção, aí acontece. Por isso que eu faço esses alertas, né? E aí vai da sensibilidade de cada pessoa. Então, a gente sempre deve testar antes se consegue, né? Se tem dúvida, põe na cápsula, né? Para ingerir, põe na cápsula. Na pele, você pode diluir e colocar assim. A Ana está perguntando do peppermint, por exemplo, eu uso peppermint, né, direto na pele, né? Tem gente que não consegue nem inalar o peppermint, né, que dá dor de cabeça, tal, fica, né? Mas eu uso há bastante tempo, tal, então eu uso na pele, ele não traz. O peppermint na pele, ele não traz nenhum problema, né? Ele é mais para inalar, que as pessoas sentem, né, o cheiro dele é bem forte, então,
Mas eu ingiro o Peppermint sem nenhum problema, eu uso topicamente, né? Ah, algumas regiões são mais sensíveis que a outra, por exemplo, o Peppermint é bom para tonificar o cabelo, né? Então, eu passo de vez em quando na cabeça, tal, para diminuir qualquer tipo de dor de cabeça, tal, porque ele resfria o local. Mas antes de ele fazer isso, ele dá aquele ardidinho, assim, né? Então, depende da sensibilidade da pessoa, pode achar que aquilo lá é muito forte, tem gente que acha que não, né? Eu comparo muito a vacina de criança, né? Tem criança que vai tomar vacina e faz um escândalo, né? Chora. Não. Tem criança que toma vacina, não sente nada, seja por injeção ou seja por é, ingestão, ela não se preocupa. Então, na dúvida, sempre testa, né? Você pode testar aí o óleo. E assim, passou na pele, espera 24 horas, isso vale para qualquer óleo. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que o filho dele era alérgico a sol. O filho dele não podia sair no sol, que empipocava tudo, né? Aí descobriu-se que, na verdade, não era o sol, ele era alérgico ao suor dele, né? Então, ele tinha uma substância química no suor dele que ele era alérgico. Então, ele não podia fazer atividade física assim que transpirasse. Então, ele tinha que tomar muito cuidado para transpirar, né? E fez um tratamento depois para colocar isso. Então, a pessoa fala assim, o óleo essencial não tem contraindicação, é um produto químico como outro qualquer, é uma química, é natural? Mas é química, né? E a gente nunca sabe a reação do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, para qualquer óleo, seja lavanda, seja peppermint, seja melaleuca ou qualquer um, testa antes e vê o que está acontecendo. Se a pele não rejeitar, a Ana está falando que ela tem aí uma certa sensibilidade ao peppermint, então a melhor forma é diluir com óleo de coco, então, para diminuir, minimizar o problema. E se na pele não conseguir, põe na cápsula, ingere, que ele funciona do mesmo jeito. Ou inalação você não vai ter problema nenhum de contraindicação. Está explicado? Então, tá bom. Se tiver mais alguma dúvida, bom, pessoal, a gente fica por aqui. A semana que vem a gente volta a se encontrar. Foi um prazer aí falar com vocês. Um abraço a todo mundo aí. Boa semana. Obrigada, boa noite para todos.